Diene foi pega de surpresa. E na hora, assim, ter um diagnóstico psiquiátrico é uma coisa muito pesada, né? Te dá muita angústia, muita vergonha. A vida dela quase parou. E eu tive um médico, inclusive, que ele disse que eu deveria me aposentar por invalidez. E hoje ela luta contra preconceitos. Eu falo muito isso, eu não sou bipolar, eu tenho transtorno bipolar. O Identidade está começando. Boa noite, o Identidade já está começando nessa terça-feira. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo essa hora da noite para terminar bem o seu dia, né? Cheio de inspiração e na certeza do cuidado de Deus. E é isso que você vai perceber ao longo desse programa de hoje. Aqui também você pode conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? E como ela te mostra o caminho para uma vida feliz, e é por isso que eu quero te apresentar aqui esse estudo que é o Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. Essa capa que é a capa da revista, você vai aprender a importância da profecia e como ela descreve o futuro desse mundo. Aqui você vai encontrar, deixa eu abrir uma página aqui, ó, na página 38, por exemplo, ó, você tem o capítulo 11, você vai tirar dúvidas sobre o santuário e o que Deus quer ensinar pra gente por meio dessa doutrina que aponta para o juízo final. Gostou? Ficou curioso? Então liga no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121 ou até envia uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. Olha, esse aqui é o número para você salvar aí na sua agenda. O código é 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você faz o seu cadastro rapidinho e você vai receber esse estudo gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Então não perca tempo. E hoje você vai conhecer a história da Diene Galantini. Ela descobriu aos 30 anos que tinha o transtorno de bipolaridade e foi incentivada a inclusive deixar sua carreira profissional. Mas Diene seguiu firme no tratamento e buscou equilíbrio em meio ao caos. Ela oscilava entre a euforia e a depressão e chegou até mesmo a planejar o próprio desaparecimento devido aos diversos pensamentos negativos que tinha. Diene foi incentivada a buscar tratamento em hospital psiquiátrico e decidiu enfrentar a doença em busca de saúde mental. Depois de aprender a conviver com a bipolaridade, Diene fundou uma rede de inclusão e hoje motiva outros a entenderem essa realidade e apoiar pessoas que sofrem com o problema. Não saia daí, porque a Diene vem contar como ela convive com a doença e consegue ao mesmo tempo ter uma carreira de sucesso. O Identidade volta em 30 segundos. E eu já estou aqui com a Diene. Oi, Diene, tudo bem com você? Olá, Wagner, tudo bem? Tudo Boa tranquilo, noite. obrigada. Muito obrigado, viu, por separar um tempo aí na sua agenda, que eu sei que é extremamente agitada, né? Para conversar com a gente, contar a tua história, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas outras pessoas que também enfrentaram, né, e enfrentam a mesma situação que você. Sim, não, é um prazer. Obrigada pelo convite. Vamos começar, Diene, com o seguinte, né? Você sempre teve uma carreira muito ativa na área do marketing, da comunicação. E aí, com 30 anos, você descobre um transtorno bipolar. Me conta como foi receber esse diagnóstico. Eu sei que você passou, inclusive, eu não sei se foi por um processo de negação, mas você logo de cara não quis compartilhar com todo mundo que você estava passando por essa situação, né? Como é que foi receber esse diagnóstico e como você lidou com isso? Olha, o diagnóstico veio como uma verdadeira surpresa, porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito ativa, muito enganjada nas coisas, adorava trabalhar. E, de repente, quando veio a depressão, me causou uma letargia e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu acho que você falou bem a questão da negação, né? Eu achava que era falta de vitamina, eu achava que era só o estresse do dia a dia, mas quando a depressão começou a se tornar algo bem intenso, eu vi que eu precisava procurar um médico. E na hora, assim, ter um diagnóstico psiquiátrico é uma coisa muito pesada, né? Te dá muita angústia, muita vergonha. E quando ele me passou a prescrição, eu falei, gente, vou ter que tomar isso
para o resto da minha vida. Então foi um processo muito lento e inicialmente eu não falei para ninguém, eu fiquei, eu só contei para as pessoas mais próximas da família e demorou bastante tempo até eu resolvi tornar minha história pública. Na verdade, demorou acho que uns 10, 15 anos para que isso acontecesse, mas foi um processo muito lento de autoaceitação, um processo lento de recuperação, mas faz parte. A gente sabe que algumas dessas questões têm uma raiz genética e você tem o caso da sua avó, né? Ela inclusive cometeu o suicídio justamente por ter uma situação emocional, né? Eu não sei se era exatamente o que você tinha, a bipolaridade, ou se era uma outra questão emocional, mas fato é que ela também tinha. O fato dela ter esse diagnóstico, você ter esse conhecimento dentro da sua família, você acha que contribuiu para que você ficasse assustada, para que você não quisesse contar para ninguém? Porque depois você passa por uma tremenda transformação e a gente quer falar sobre isso, né? Hoje você fala abertamente e ajuda muitas pessoas. Mas talvez a sua avó, naquela época, como teve que lidar com essa situação, um outro período e uma outra forma que a sociedade lidava com quem tinha algum transtorno desse tipo, né? O falecimento da minha avó ocorreu há mais de 30 anos, né? E se a gente fizer uma comparação sobre como a gente lida com transtornos mentais há 30 anos atrás e hoje, você vê que hoje ainda é um certo tabu. Agora você imagina naqueles tempos atrás. Então, eu acho que ter essa consciência foi importante para o meu diagnóstico, porque o fato de ter alguém na família, isso é bem característico, é uma contribuição para acertar no diagnóstico quando você tem alguém na família com transtorno. O falecimento da minha avó foi muito marcante. Eu acho que quando eu fiz essa conexão, caramba, ela se suicidou porque ela tinha um transtorno, isso me fez entender a gravidade da doença, da letalidade da doença, tanto é que pessoas com transtorno bipolar têm um índice de suicídio muito mais alto do que a população normal, então me fez levar o meu transtorno muito mais a sério, né? E entender qual a consequência se eu não me cuidar. Então, esse autocuidado, eu homenageio minha avó quando eu posso, porque naquela época não podia se falar sobre isso, e eu sempre penso nela. Eu acho que esse trabalho que eu faço, de alguma forma, é a minha homenagem a ela, no sentido que, claro, se ela tivesse o tratamento correto, talvez isso poderia ter sido evitado. Com certeza. Agora, o seu transtorno bipolar, quando aconteceu o diagnóstico, ele veio dizendo que, inclusive, você tinha tendências psicóticas. Juntando tudo isso, como você lidava com a sua vida pessoal, a sua vida profissional? Eu sei que em determinado momento, até talvez por isso, né, por essa tendência psicótica que você tinha, você programou o seu desaparecimento. Bem profissional de marketing mesmo, né? Cuidou de toda a situação para que você desaparecesse, toda a logística. Por que isso? Como isso tudo aconteceu? Isso normalmente acontece antes do suicídio verdadeiro, né? Que é quando a pessoa começa a planejar o desaparecimento, a morte. Então, eu lembro que eu fazia pastas de documentação, deixava cheque assinado caso eu não estivesse mais ali. E em nenhum momento eu pensei em fazer ativamente, mas a ideia em si estava na minha cabeça. Então, foi um momento muito preocupante. Foi até aí mesmo que a minha psicóloga disse que eu deveria me internar no hospital psiquiátrico, exatamente para cuidar disso, que isso era sério. E acho que as pessoas não se dão conta nisso, né? Isso é um pensamento muito comum com quem tem transtorno mental, esse pensamento passivo, e é um momento de se cuidar. Então, isso é um alerta que eu gostaria de fazer. Se as pessoas estão pensando nisso, começa a se cuidar porque é sério.
Isso é muito importante a gente falar hoje em dia. As coisas estão melhores em como a sociedade enxerga, mas ainda não são perfeitas, né? Quando a gente tem uma doença física, então a gente tem muitas vezes um impedimento, né, de se levantar e ir para o mundo, e a gente é obrigado a parar. Numa doença emocional, a gente acha, não, eu vou conseguir, eu vou superar, sacode a poeira e vamos lá. E não é assim, né? É uma doença e precisa de tratamento. Agora, você inclusive, desculpa, só emendando uma coisa na outra aqui, mas eu sei que em algum momento você foi inclusive desencorajada, você foi encorajada a abandonar a sua carreira por causa desse transtorno, né? Sim, foi um momento, inclusive, muito difícil para mim, porque eu sempre vi trabalho como parte de quem eu sou. Eu acho que não é apenas o ato de trabalhar, mas é onde vai a minha criatividade, é onde vai o meu processo colaborativo com outras pessoas, e isso é muito importante para mim. E eu tive um médico, inclusive, que ele disse que eu deveria me aposentar por invalidez, porque a gente não estava conseguindo dominar o transtorno bipolar. Essa relação paciente com psiquiatra, eu acho que tem muito a ver com parceria, sabe? Não é só uma prescrição. Eu acho que eu vejo muito a questão da minha responsabilidade. Como é que eu posso impactar o meu tratamento? E foi isso que eu fiz. Eu realmente queria trabalhar, então eu falei, não, então eu vou chegar a um ponto que eu vou conseguir. E foi isso que aconteceu. Agora, isso vem bem naquilo que eu falei, né? Você disse, é sério, preciso me cuidar. Então, como que eu sei o limite? É uma questão emocional, é uma doença, eu preciso me cuidar, eu preciso parar as coisas, mas também como eu sei minha vida não pode parar, eu tenho essa situação, mas o que eu posso fazer apesar desse diagnóstico? Como é que a gente encontra um equilíbrio, um meio termo dessa situação? Olha, isso foi muito difícil para mim, me demorou vários meses para entender o que era um sintoma e o que era algo do dia a dia. Por exemplo, acontece alguma coisa no trabalho, o que é tristeza, o que é estresse e o que é o transtorno bipolar se evidenciando. E eu gosto muito do termo intensidade e frequência. Eu acho que quando a intensidade está muito intensa e a frequência está muito regular, quando sobe a bandeira vermelha e fala, não, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer diferente. E como eu disse, parceria, eu acho que essa comunicação e não esconder nada para as pessoas que estão te tratando faz toda a diferença, porque você tem um olhar até externo sobre o que está acontecendo com você. E as pessoas que te amam, que estão te apoiando, também são fundamentais para observar quando é que você está agindo fora da normalidade. Você está muito agitado? É algo normal? Então, eu acho que isso leva tempo, sabe? Infelizmente, não é uma fórmula pronta. Eu acho que tem a ver muito com a questão do autoconhecimento. Você começar... Eu lembro que eu anotava como é que eu estava me sentindo. Passei anos fazendo isso, até o momento que eu não preciso mais anotar. Mas essa observação cirúrgica do seu próprio comportamento, eu acho que isso faz uma grande diferença. Muito bom. Deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo aqui, Diene, porque tem muita coisa para a gente conversar. Eu acho que no próximo bloco, né, você ter conseguido encontrar essa forma de autoconhecimento, conhecimento da doença que você tinha e como enfrentar a vida, te colocou até profissionalmente num outro patamar, inclusive sendo uma voz para pessoas que passam por essa mesma situação, sendo premiada, reconhecida pelo teu trabalho e tendo uma bipolaridade diagnosticada. Então, intervalo rápido, a gente volta já conversando sobre isso. Até já. De volta ao Identidade, a gente está falando com a Diene passou por um diagnóstico, mas ela não se deu por vencida, ela foi à luta para conseguir continuar vivendo, mesmo com um diagnóstico de bipolaridade, passou por uma crise séria, é uma situação que tem uma raiz genética também,
E aí, pelo que eu entendo, né, Diene, a bipolaridade não é uma doença que vai ter uma cura, mas você foi vendo uma recuperação, uma melhora naquela crise que você estava, né, aquela crise que estava instaurada naquele momento da sua vida. Como é que foi quando você começou a ir mudando de hábitos, encontrando a medicação certa? Você foi vendo mudanças até no seu corpo por conta da sua mudança de hábitos? Como a vida foi voltando para um ritmo mais da normalidade antes de você enfrentar aquele epicentro da crise? Sim, o transtorno bipolar ele pode ser muito incapacitante, até inclusive pessoas são afastadas do mercado de trabalho por causa disso. O que me ajudou logo no início, quando eu não entendia nada sobre o transtorno, eu comecei a frequentar os grupos de apoio. E logo no início eu tive referências de pessoas que conseguiram a estabilização. Então, era a minha meta. E aí eu comecei a ler tudo. Olha, eu comprei tanto livro sobre transtorno bipolar para tentar entender o que eu poderia fazer para gerenciar. Então, eu chegava nas minhas consultas completamente informada em outras alternativas que eu poderia estar fazendo. E no início, logo, eu encontrei uma psiquiatra que me ajudou muito. E aí eu vi algumas coisas que eu poderia estar fazendo eu mesma. E dentre essas coisas era o exercício, né? Eu falo que o exercício para mim é uma prescrição médica. Eu brinco que eu não gosto de fazer exercício, eu gosto de ter feito exercício, porque ele influencia grandemente na minha estabilização. Alimentação saudável, e é até curioso, porque às vezes, sabe quando você chuta o balde, aí não quer mais comer de forma saudável, aí eu vejo que o meu humor não é o mesmo, o meu estresse, meu nível de energia cai. A outra coisa que eu adotei foi a meditação. E essa foi muito interessante. Um dos sintomas do transtorno bipolar é o pensamento rápido. Então, a sua cabeça é como se fosse vários canais ao mesmo tempo, com vários assuntos, só que de uma forma muito rápida. E a meditação me ajudou a exercitar esse foco no presente. Então, às vezes, até quando eu sinto que esses pensamentos rápidos estão voltando, eu só pauso, tiro alguns minutos e respiro e foco na respiração. Isso me ajudou demais. E as conexões, né? A depressão traz muito isolamento. Quando eu vejo que eu quero me afastar do mundo inteiro, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí eu começo a cultivar esses relacionamentos, as pessoas mais próximas, para que isso aconteça. Mas, de novo, é um processo, não foi da noite para o dia. Isso que as pessoas têm que entender. Eu recebo muitas ligações de pessoas que entram em contato e acham que é tomando um remédio que do dia para a noite você vai ficar bom, mas não é assim. É um processo longo, é demorado, precisa ter paciência. Às vezes você cai de novo, então você volta, e é todo esse processo. Isso é importante pontuar. Agora, me diz uma coisa, o estresse, né? Você trabalha com resolução de problemas, então claro que o estresse faz parte do seu dia a dia. E ele é um tremendo indicativo, ao mesmo tempo que um gatilho para sintomas da bipolaridade, né? Então, tá sempre no seu radar, você está sempre atenta ao nível do estresse, como é que as coisas vão acontecendo para que você consiga manter o seu equilíbrio? Eu olho para o estresse de uma forma muito cuidadosa. Eu falo que, no meu caso, gerenciar o estresse é sobrevivência, porque se o estresse desencadear algum sintoma, né, que é aquela fuga, aquela vontade de fugir quando tem o estresse, eu presto muita atenção nisso, porque pode desencadear um problema muito maior. Então, eu tento ver o estresse de uma forma muito analítica. Só que o que eu percebi é que a maioria do estresse é a gente que cria. O estresse está onde? No futuro, no nosso medo, na nossa ansiedade. Então, eu sempre volto para as lições da meditação do presente. O que está acontecendo agora, nesse momento? Na maioria das vezes, nesse exato momento, eu estou bem. A grande preocupação está lá na frente. E, para mim, o antídoto do estresse é o estudo, é estudar e me preparar.
E o que eu senti, que eu comecei a fazer, é dizer não com mais frequência, coisa que para mim é extremamente difícil. Agora, me fala uma coisa, Diene, você me parece uma pessoa realmente que foi estudar, foi se aprofundar, está muito ciente da sua situação. E talvez seja aí onde mora a resposta para a minha pergunta. Porque daquela Diene que recebeu um diagnóstico e se escondeu junto com a doença, para hoje, uma pessoa que trabalha a inclusão de pessoas que passam pela mesma situação no mercado de trabalho, né? A gente tem palavras que são novas, porque antigamente as pessoas eram tidas como loucas, as pessoas eram colocadas em outro ambiente, as pessoas eram excluídas. Hoje existe um entendimento maior, né? Então, duas palavras aqui que a gente aprendeu até mais profundamente com a tua história são as pessoas neurotípicas e as pessoas neurodivergentes. E você faz um trabalho para poder incluí-las no mercado de trabalho. Você tem até uma fala muito interessante que olha, o mercado de trabalho com essa diversidade, ele vai ser muito mais produtivo, muito mais interessante do que se fosse um local onde todas as pessoas fossem idênticas, todas as pessoas iguais, né? Claro. E me fala um pouco até do reconhecimento, dos prêmios que você já recebeu por causa disso. Então, como é legal ver o teu crescimento numa área que você fez o possível para esconder tanto tempo antes, né? Foi muito curioso, porque quando eu resolvi falar para o meu chefe que eu tinha um transtorno bipolar e eu publicaria um livro que contaria a minha história, eu lembro claramente a conversa que eu tive em casa. Eu falei para o meu marido, eu falei assim, olha, a possibilidade de eu ser demitida com isso é muito grande. E é como se eu estivesse me jogando no precipício, eu não sei o que vai estar lá no final. E, para minha grande surpresa, o meu chefe me disse, olha, vulnerabilidade, coragem, iniciativa são características de grandes líderes. Então, eu estou extremamente orgulhoso de você e a empresa vai te apoiar em toda essa sua jornada. Então, isso foi muito bonito para mim, um reconhecimento que eu não esperava. Você vê, o Van Gogh tinha transtorno bipolar e fez obras incríveis. Imagine você... ele foi internado, inclusive, no hospital psiquiátrico, e as obras mais lindas da vida dele foi naquela época, quando ele estava no meio dos transtornos. Então, ele foi cuidado para que a vida dele continuasse. Então, nós temos pessoas incríveis na nossa atualidade que não tem espaço, que não tem acesso ao trabalho. A questão da neurodiversidade nada mais do que você olhar para a pessoa além do transtorno. Eu falo muito isso, eu não sou bipolar, eu tenho transtorno bipolar. Excelente. Então, é de pensar em alguém que tenha uma identidade, que tenha um talento, que tem pontos positivos. Recentemente, você tem um exemplo nas Olimpíadas, que duas grandes atletas falaram que tinham um transtorno mental. E algumas pessoas da sociedade falaram, elas estão de mimimi. Mas se elas tivessem lesionado o joelho ou o tornozelo, isso seria aceitável. As doenças físicas são mais aceitáveis do que as doenças mentais. E é isso que eu estou fazendo esse trabalho anti-estigma, exatamente para mostrar isso, que as doenças mentais têm tanta relevância quanto as doenças físicas. Mas graças a Deus existem pessoas se levantando, falando sobre o assunto, e isso tem mudado, pelo menos tem sido mais discutido, e você é uma delas com seu Instagram que ajuda as pessoas, né? O livro que você escreveu contando a sua história, porque foi um ato de muita coragem também. Então assim, Diene, parabéns pela percepção muito ampla. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui com a gente e que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui e muito obrigado por dar espaço a esse tema tão importante que é a saúde mental. A gente é que agradece. Obrigado a você também pela sua participação. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.